anteriores do Flamengo, mas muito mais. E é assim que ele vê o jogo, é assim que ele quer o Flamengo jogando. Ele falou isso no primeiro dia. Vamos tentar apressar algumas etapas. Flamengo então, André, mas aí o que justifica, porque é isso que eu queria tentar entender, o que justifica hoje a presença, e mais do que isso, porque eu discutia também a presença, como muita gente discutia antes do jogo, mas sobretudo a permanência do Vidal em campo, voltando para o segundo tempo, depois do primeiro tempo que ele faz, se ele está reclamando de intensidade, né? Então, assim, tudo bem, pode ser, é uma homenagem, mas não dá para fazer homenagem, não dá para fazer... É que assim, homenagear o jogador. Que hoje só se olha para o placar e não para como aquilo aconteceu com o River Plate. Sim. O Atlético Mineiro durante um período com o Cuca. Então nós estamos falando de 6 meses de um, 6 meses do outro e um que está conseguindo há 3 anos quase. Nós precisamos entender o que aconteceu nesses 3 clubes e os demais que vivem perseguindo a tal intensidade e o tempo que não existe, eles não vão conseguir chegar, porque eles estão olhando para esses 3 como se só os 3 tivessem a fórmula. Esses 3 são a exceção por características de constituição, de elenco, e no caso do Palmeiras, que é o longo tempo de permanência no topo praticando esse futebol que está apenas nas palavras, na coletiva dos outros. E no Palmeiras está na ação. Só tem um que consegue fazer isso a um longo tempo. E tem uma série de explicações que a gente pode dar aqui dos porquês. Característica do jogador, do treinador, um time extremamente profissional, que nenhum outro é no Brasil, nenhum outro chegou perto do Palmeiras no profissionalismo do departamento de futebol. Ó, Flamengo, longe, Galo, longe. E os outros, então, não sabem nem por onde começar. Então, tem resultado. Mas nós temos que falar disso. Porque sabe o que parece? É uma conversa de maluco, porque nós vamos assim até dezembro, cobrando o resultado de quem não treina e de treinadores que depois de 10 dias a gente está analisando. Claro que todos aceitaram esse cenário é igual para todo mundo, mas a crise, ela é permanente. Então, ela é permanente. Mas eu acho que assim, é isso. Você tem toda a razão. É permanente. O problema ele é geral e esse problema é certamente o problema mais sério e mais grave. E vamos falar especificamente do Flamengo, estamos falando do jogo do Flamengo, acho que a própria preparação, programação de férias, está na cara, né? Que o Flamengo está fazendo as coisas erradas desde o começo da temporada. Isso está muito claro pela quantidade de lesionados, pela má administração dos jogadores. O Madrid pode esperar. O Arrascaeta, eu não engulo até agora essa questão do Arrascaeta estar fora, porque eu não entendi ele jogar aqueles 90 minutos contra o Bahia. E não venham me dizer que todo mundo precisava sair no intervalo. Sinceramente, tenho muita dificuldade para acreditar nisso, até pelo que aconteceu já no jogo seguinte. Então, assim, você tem uma má administração que vem desde o começo, que continua acontecendo. E claro que esse problema é mais sério, entre os tantos problemas que o Flamengo tem. Porque se o Flamengo não tivesse problema, o Flamengo estava voando, né? Sim. Com o elenco e com os jogadores que tem. Agora, o meu ponto é, um técnico que em toda entrevista coletiva, depois do jogo, senta para reclamar da falta de intensidade do time... Verticalidade. Tira o Vidal faltando apenas 15 minutos depois da atuação medonha que ele teve hoje. Porque a atuação do Vidal hoje... Assim, eu não sou de pegar no pé de jogador, de ficar dizendo o problema é esse cara, o problema é esse cara. E até achava exagerada, e eu estava errado, os torcedores rubro-negros estavam certos. E aí, o cara está, na verdade, isso não é uma norma, mas é possível enxergar com uma boa análise desempenho, analisando os últimos anos, as últimas 3 temporadas do jogador, como ele está